Um calor invadiu o meu peito. No início eu estava sem jeito, mas foi tão sublime o defeito. Por Deus eu me vi no direito, e não pude mais esperar, nem mesmo me importei com o lugar. O santo nome comecei a louvar, ao meu Deus comecei a adorar. Depois eu me vi a chorar, enquanto estava a cantar canções que falam de amor. Eu cantava e me encantava, enquanto a Jesus Cristo adorava. E pulava e cantava e sorria. Eu chorava e louvando dizia: eu te amo, Jesus, que alegria. Isto não é uma utopia. Em luz meu olhar resplandecia. Ah, eu sorria, eu sorria, eu sorria. As pessoas ficaram a me olhar, indignados a sussurrar. Comentário se fez ecoar. Santo Deus, quanta ironia! Nunca vi tanta histeria. Nós teremos que dar um jeito. Ele é fanático, isto é anarquia. Oh, Jesus, quanta alegria! Minha vida era vazia, pois eu não te conhecia. Eu chorava, eu vagava, eu sofria. Mas agora que estás aqui, dentro do meu coração, grito alto, alegre, livre, foi-se embora a solidão, e todos a rirem de mim. Ah, eu sorria, eu sorria, eu sorria. Ah, bendito seja o nome deste Deus chamado Jesus Cristo. Lembrei-me deste poema, incrível que pareça, hoje estou numa igreja tida como tradicional e eu tenho até mesmo a liberdade para louvar, porque faço parte de um ministério da igreja presbiteriana. Mas ao contrário do que muitos dizem, é claro que a gente tem que saber estabelecer um culto racional. É claro que existem normas que devemos respeitar, mas há uma liberdade tão grande para adorar a esse Deus maravilhoso. Inclusive um dos pastores gosta muito de dizer: olha, você é crente, louve a Deus. Sem aquela celeuma que infelizmente nós costumamos a ver, que chegam até mesmo a escandalizar. Por que falo isso? Porque certa feita eu fazia parte de uma igreja, e essa igreja era uma igreja pentecostal. Não estou aqui defamando de forma alguma, pelo contrário. Falo isso porque geralmente no meio pentecostal é que as pessoas são mais efusivas, digamos assim. Apesar de que minha igreja, eu vou te contar, de tradicional, talvez só tenha um nome. Muito embora não se dê aos exageros, é uma igreja extremamente, profundamente avivada. Mas voltando ao que eu estava dizendo, e lá por ser uma igreja que aborda e adota esse tipo de aspecto, mas mesmo assim, certa feita, quando eu comecei a louvar, o líder parou o culto no meio, dizendo que eu estava atrapalhando o culto, porque eu estava louvando a Deus de forma efusiva, e olha que era no meio pentecostal. Só que eu fiquei constrangido, meio envergonhado. Talvez seja um erro meu, que de lá para cá eu não mais faço isso. Não é aquelas loucuras histéricas de tais como orar em línguas, entre outras coisas. Mas eu simplesmente estava bradando o nome do Rei dos Reis. Muito triste, abatido, depois eu voltei para minha casa e me inspirei neste poema. Esse poema é antigo. Mas também por que falo isso? É por causa da canção. Hoje em dia nós vivemos tempos tão modernos, até mesmo no meio cristão, onde o termo, foi a igreja, enfim, a cosmovisão pegou a alcunha de o tal do gospel. A música hoje não difere-se muito da música secular. Inclusive o que me levou a escrever essa reflexão desta manhã, após a minha oração,
É porque o presidente sancionou a lei do dia da música gospel, ou sei lá se é música evangélica, foi dia 6 de junho que vai ser, me parece, ou dia 9, não vem ao caso. Hoje nós vemos festivais para homenagear cantores. Outro dia eu vi algo que me mexeu com o coração. Eu nunca vi a ausência de um cantor impactar tanto. Esse cantor, não vou me lembrar o nome dele, mas eu creio que nem ele gostaria de lembrar, porque ele foi chamado uma epopeia que estava havendo, gospel, digamos assim. Um festival onde as pessoas estavam parecendo mais aquele Oscar que nós vimos de Hollywood, enfim, dos filmes de Hollywood. Só que a mulher, uma das apresentadoras, citou o nome desse cantor, enfim, ele não estava. Eles pegaram e reportaram o incrível é que se ele tivesse falado depois do fato, não teria tanta graça. Mas eles reportaram uma mensagem que ele havia dito, que ele estava querendo deixar tudo de lado, que ele estava querendo, sim, simplificando. Ele não foi porque ele já não queria mais as luzes da ribalta, não queria mais as epopeias, as luzes de neon, a fama, enfim. E hoje a igreja deriva-se muito para isso. Cantores que cobram quantias exorbitantes para cantar, principalmente em igrejas. E nesse festival que estava vendo, ele não esteve lá. E a grande realidade é que está tão deturpado. Na contramão dos fatos existem aqueles que são extremamente fundamentalistas, radicais e que veem demônios em cada letra de canção. E o pior é que eu não posso discordar tanto. Eu tenho visto tantos, principalmente na América do Norte, tantos cantores, já falo no meio secular, que estão com músicas subliminares, com mensagens subliminares demoníacas. E aqui em nossa nação, quantas canções que não se envolvem, levam à pornografia, à sexualidade precoce, entre tantas outras deturpações. Quando eu falo em fundamentalismo é porque quantos não pegam isso e levam ao fio da letra? A grande realidade é que eu coloco 3 etapas sobre a música, principalmente no meio cristão. Em primeiro lugar, não é porque minha voz é exuberante, eu não sou um babarote, enfim, não tenho uma voz maravilhosa. Talvez seja por isso que o pastor se incomodou, justamente porque eu estava adorando e minha voz explodiu e eu não tenho a voz de um tenor, um cantor de ópera ou algo similar. Mas mesmo assim, indiferente de minha voz ser boa ou ruim, da sua voz ser boa ou ruim, a primeira canção que se deve priorizar não é a que se ouve, ainda que seja uma canção evangélica, uma canção cristocêntrica. A primeira canção é aquela que teu coração se explode para adorar a Deus. Não importa se não haja acompanhamento, não importa se a voz esteja alinhada, o importante é que você está se abrindo, se entregando na adoração. Mas para que ela seja importante de forma profunda, é necessário que ela saia de um vaso que esteja cheio da graça e da unção de Deus. E para estar cheio da graça e da unção de Deus, para que Deus possa ouvir essa canção, é imprescindível que nós venhamos a viver uma vida santificada, sem prostituição, sem adultério, sem esse mundanismo. E então, ainda que sua voz não seja a voz, por exemplo, vale a pena que alguém que eu gosto muito, acho a sua voz muito bonita, ele até já faleceu, Ludmilla Feber, por exemplo, ou poderia dizer outras cantoras que nós vimos por aí. Ainda que nós não tenhamos a voz de um profissional, um cantor, ainda que seja um cantor cristão, é a primeira opção, é o primeiro propósito, porque nós somos adoradores. Não digo de subir ao púlpito ou ao altar para cantar, para isso existe sim, aí sim, aqueles que Deus levantou para adorarem a Deus. Mas nós, quanto filhos e adoradores de Deus, esse é o primeiro princípio e propósito da música. O segundo, aí sim, é quando nós paramos para ouvir e eu priorizo após as canções que eu escolho para adorar a meu Deus,
são as mesmas que eu ouço, que as pessoas gravam. Infelizmente alguns, volto a dizer, estão com motivações deturpadas, mas eu não olho isso, eu olho para a canção e a canção entra no meu coração, ainda que sejam canções, ainda que talvez aquele que canta com sua voz exuberante esteja vivendo uma vida réproba, uma vida na escravidão do pecado. Mas a música que ele canta adorando a Deus, quando sai do meu coração, sai de forma profunda. E quando eu ouço uma canção, e principalmente quando eu sei o que mais prioriza, tal como sucedeu desse rapaz que não participou desse festival. E se a pessoa, o cantor, o ministro de louvor é uma pessoa íntegra que vive uma vida santificada, essa é a canção, é a segunda opção, é o segundo princípio, eu diria isso, porque quando nós ouvimos, primeiro devemos priorizar as coisas que falam da glória de Deus, ou seja, mas para isso é necessário que seja uma canção não humanista, uma canção triunfalista, porque infelizmente hoje também a canção cristã já furdou-se num humanismo, colocando o homem como centro e colocando Deus à deriva, enfim. As canções têm que serem cristocêntricas, que falam para a glória e visam a glória de Deus. E por último, quando houver tempo, eu não sou fundamentalista. Eu até ouço canções seculares. E por que faço isso? Porque antes de me converter, eu vivi uma vida terrível e angustiosa, na escravidão do pecado. E ironicamente, por que não dizer até mesmo paradoxalmente, havia uma canção que chamou muito a meu coração, que me aproximava de Cristo nos momentos mais angustiantes. Hoje eu quase não ouço mais a música desse cantor, até mesmo porque é um passado muito dolorido. Mas como é que eu posso dizer que uma canção como esta é uma canção do diabo? Quando às vezes eu estava tão angustiado, eu ouvia Roberto Carlos dizendo: estou aqui à procura de um caminho certo. Bom, é uma canção que fala sobre Jesus. E o refrão me parece: Cristo, meu amigo, vem aliviar o meu tormento. Bom, eu não vou continuar, embora não esteja aquele pastor aqui para proibir-me, já que minha voz não ajuda, eu não sou nenhum Roberto Carlos. É só para dizer que é uma música secular. E eu não vejo as mãos do diabo nessa canção.